Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. E no vídeo de hoje, a gente vai estudar mais um tema do concurso dos Correios, mais um tema de matemática que vai cair na prova do concurso dos Correios. Eu trouxe para a gente 7 questões de fração de nível médio, questões feitas pelo IBFC, que é a mesma instituição que vai fazer a prova dos Correios. Por que eu escolhi o tema fração? Porque no primeiro vídeo, no vídeo da semana passada, que eu divulguei para vocês, eu vi pelos comentários que foi a questão que trouxe maior questionamento, mais dúvidas, né? Então, trouxe para a gente 7 questões para a gente praticar esse tema praticar esse tema a fundo para você não ter dúvidas nesse tipo de questão, tá bom? Porque fração certamente vai cair na prova dos Correios. Combinado? Antes de começar, claro, se você não faz ideia de como fazer questões de fração, veja essa aula aqui, ó. Nessa aula, você aprende os conceitos básicos sobre frações. Combinado? Vamos às questões. Das 7 questões, eu trouxe algumas mais fáceis e algumas mais difíceis. Bora lá para a primeira, que é a questão da inscrição. Se você ainda não está inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve agora para você se preparar bem para essa prova que está chegando, né? Vamos lá. Maria comprou uma garrafa de 500 ml de xarope para a gripe. Ela utilizou 3/10 do xarope para preparar uma mistura. A quantidade em litros de xarope que Maria usou para fazer a mistura é de quantos litros? Bom, vamos lá. A gente tem 3/10, a gente tem que a Maria usou 3/10 do xarope e ela tinha 500 ml de xarope. Então, ela usou 3/10 de 500, certo? Eu já falei para você no vídeo passado e aqui no canal eu sempre falo que em matemática o de e do significa multiplicação. Então, a Maria utilizou 3/10 vezes 500 ml de xarope. Vamos calcular quantos ml ela usou, certo? Então, utilizou 3/10 de vezes 500 ml. Numa fração, lembra lá do pendas, né? Continha com fração. Pendas, você tem a divisão, 3/10 é uma divisão, e você tem a multiplicação. Qual que você tem que resolver primeiro? Você pode escolher. Você pode escolher fazer primeiro a divisão ou primeiro a multiplicação. Aqui eu acho mais fácil a gente fazer primeiro a divisão. 500 dividido por 10. 500 dividido por 10, eu vou simplificar esse zero com esse zero. Vai dar 50, né? 500 dividido por 10 dá 50. Então, eu vou ter 3 vezes 50. 3 vezes 50, 3 vezes 5, 15, com 0, 150. Né? Então, ela usou 150 ml. Você não vai fazer asneira na sua prova. Se você achou 150 ml e vier aqui e marcar 150 litros, você vai errar a questão. Presta atenção no que o problema pediu. A quantidade em litros. A quantidade em litros. A gente calculou a quantidade em mililitros, em ml. Então, você precisa transformar esse 150 ml em litros para marcar a resposta, tá bom? Sempre leia lá na prova qual é o comando da questão, o que ele está te pedindo para você não marcar a opção errada. Combinado? Como que a gente transforma ml em litro? Tem as unidades de medida. Litro, decilitro, centilitro, mililitro, né? A gente tem 150 mililitros, 150 ml. Para chegar em litro, a gente tem que andar com a vírgula para a esquerda. A cada casa que você andar, você anda com a vírgula uma casa para a esquerda, tá bom? Então, de ml para cl, para centilitro, a vírgula, se ela não está aparecendo, ela está aqui depois do último número. Então, eu vou andar com a vírgula uma casa para a esquerda, vai dar 15,0, né? Para decilitro, anda com a vírgula uma casa para a esquerda, 1,5, né? E para litro, anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Vou ter 0,15, 0,150. Esse zero depois aqui do 15 não serve para nada. Isso aqui é a mesma coisa que 0,15 ou 0,150. Bom, então,
0,15 ou 0,150 é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Esse tipo de questão é bem provável que caia na prova, porque ele te cobra dois conceitos. Te cobra o conceito de fração e de conversão de unidade de medida, que também está previsto no edital. Tá bom? Vamos para a próxima. Se você tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Combinado? Ou, se não tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários também. Entendi, professor. Não vou cair na pegadinha. Vamos para a segunda. Para encher somente 3/5 de um tonel com capacidade de 50 litros, foram utilizadas algumas garrafas de 750 ml. Podemos afirmar que a quantidade de garrafas utilizadas foi de quanto? Bom, vamos calcular quantos litros foram gastos para encher o tonel. Né? Então, para encher 3/5 de um tonel com capacidade de 50 litros. Gastou quantos litros? A gente vai calcular 3/5 de 50, né? 3/5 de 50 é 3/5 vezes 50. De novo, você pode fazer primeiro a multiplicação e depois a divisão, ou pode fazer primeiro a divisão e depois a multiplicação. Eu acho mais fácil fazer primeiro a divisão. 50 dividido por 5 vai dar 10. Então, eu vou ter 3 vezes 10. 3 vezes 10 dá 30. Né? Então, eles encheram 30 litros do tonel. E aí, eles dividiram esses 30 litros em garrafas de 750 ml. Para a gente calcular quantas garrafas, a gente tem que dividir os 30 litros pelos 750 ml, mas eles estão em unidades diferentes, litros e ml. Então, eu vou transformar esses 30 litros em ml para poder fazer a divisão. Né? Então, de novo, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Agora, é o sentido inverso. Para eu transformar de litro para ml, eu tenho que andar para a direita. Né? Então, eu vou acrescentando zeros onde não tiver mais jeito de andar com a vírgula. Né? Se o nosso número não tem vírgula aqui, a vírgula estaria aqui depois do zero, eu vou acrescentar zero. Então, 30 vira 300, acrescentei um zero, acrescenta outro zero, vai dar 3.000 centilitros, acrescenta outro zero, vai dar 30.000 mililitros. Beleza? Então, esses 30.000 mililitros foram divididos em garrafas de 750 ml. Para saber quantas garrafas, divide 30.000 por 750. 30.000 dividido por 750, 3 não dá para dividir, 30 não dá, 300 não dá, 3.000 dá. 3.000 dividido por 750 vai dar 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 7, 28, com 2 que foi 30, dá o próprio 3.000. 3.000 menos 3.000, sobra 0. Desce esse 0, 0 dividido por 750 dá 0. 0 vezes 750 dá 0, 0 menos 0 dá 0. Ou seja, foram utilizadas 40 garrafas. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas, perguntas? Então, nessas duas primeiras questões, a gente viu a utilização de fração, conceito básico, né, de continha com fração, e conversão de unidade de medida. Vamos para a próxima? Questão número 3. Todas essas questões foram tiradas de concursos do IBFC desse ano, de 2024. Um tanque possui 3/4 de sua capacidade preenchida com água. Se 2/3 da água é retirada do tanque, a fração que representa a quantidade de água restante em relação à capacidade total do tanque é qual? Bom, a gente tem então que o tanque tem 3/4 da capacidade preenchida de água e foi retirado 2/3 dessa água. Então, vamos calcular 2/3 de 3/4, né, para saber quanto de água foi retirado. Retirou 2/3, né? Se retirou 2/3, quanto sobrou de água? Sobrou 1/3, né? Então, olha só, 2/3 da água foi retirada. Se tirou 2/3, quanto que sobra? 1/3. De onde vem esse 1/3? Vamos pensar no conceito básico de fração. Vamos lá. Se você tivesse uma pizza e você dividiu essa pizza em 3 pedaços, que é o denominador da fração, você comeu 2 pedaços dos 3. Se você comeu 2 pedaços, quantos pedaços sobraram? Sobrou 1 pedaço dos 3 pedaços.
né? Então, esse 1/3 vem de uma pizza inteira, 3/3. 3 dividido por 3 não dá 1. Então, 3/3, 3 pedaços de 3, menos os 2/3 que foram retirados, isso vai dar 1/3, né? Então, sobrou 1/3. Se sobrou 1/3, sobrou 1/3 de 3/4, né? Então, a água restante vai ser o tanto que sobrou, 1/3 do tanto de água que tinha, de 3/4. 1/3 de vezes 3/4. Aqui você pode dividir 3 por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, né? Então, eu vou ter 1/4. 1/4 é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Conseguiu visualizar? Então, primeiro, eu calculei o tanto de água que sobrou, 1/3. Se ele retirou 2/3 do que tinha, sobrou 1/3. Só que o tanque não estava cheio, o tanque tinha 3/4. Então, sobrou 1/3 do tanto que tinha, 1/3 de 3/4. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Vamos para a próxima? Questão número 4. Um estante contém 30 livros de romance, 20 livros de biografias e 15 livros de ficção. Se forem vendidos 1/5 de todos os livros, a quantidade de livros que sobram na estante será quanto? Então, aqui é o mesmo raciocínio da questão anterior. A gente tem que foram vendidos 1/5 de todos os livros. Aí, ele quer saber quantos livros sobraram. Se foi vendido 1/5 dos livros, quantos quintos sobraram? Se vendeu 1/5, sobraram lá na livraria 4/5, né? Porque 5 menos 1 dá 4. 4/5. Consegue visualizar? Você tinha uma pizza de 5 pedaços. Você comeu um pedaço, 5 pedaços menos 1 que você comeu, sobram 4 dos 5 pedaços. Beleza? Pensa sempre nesse raciocínio da pizza, que vai ficar fácil de você visualizar. Então, sobraram 4/5. Aqui eu deixei a continha, caso você não consiga entender o raciocínio da pizza, né? 5/5 menos 1/5 que você vendeu, sobra 4/5. Então, sobraram 4/5 de todos os livros. Quantos livros tinham no total? 30 mais 20, 50. 50 mais 15, 65 livros, né? Então, sobraram 4/5 de 65. 4/5 de vezes 65. De novo, faz a divisão primeiro ou a multiplicação, que você acha mais fácil. 65 dividido por 15, 6 dividido por 5 vai dar 1, né? 1 vezes 5 dá 5, para 6 sobra 1, 1 com 5 dá 15, 15 dividido por 5 dá 3. Então, vai dar 65 dividido por 5 dá 13. Vou ter 4 vezes 13, né? Aqui fiz a continha de cabeça. 4 vezes 13 é fácil ou difícil? É fácil. Usa o macete de dissociar o 13. 13 não é 10 mais 3? Então, você vai ter 4 vezes 10, 40. 4 vezes 3, 12. Então, 4 vezes 13 é 40 mais 12. 40 mais 12, 52. A quantidade de livros que sobraram na estante é 52. Corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Então, se você observar, as duas primeiras questões eram mais facinhas. Essas outras duas têm um raciocínio um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente está trabalhando aqui com a quantidade que sobrou. Essa e a questão anterior. Consegue visualizar essa diferença entre as questões? Então, você já aprendeu 2 tipos de questões diferentes de fração. Tá bom? Vamos para mais uma? Questão número 5. É a questão do like. Você já deixou o like no vídeo? Clica aí no like, você ajuda bastante a gente, né? E depois que você clicar no like, vai aparecer aí no celular, principalmente, se você estiver acessando pelo celular, vai aparecer. Clicou no like, aparece o hypar, né? Hypar. Clica no hypar também para dar uma força. Isso ajuda o nosso vídeo a subir mais, combinado? Mais pessoas vão receber aí esse conteúdo. Então, se engaja, clica no like, compartilha esse vídeo com alguém que está estudando junto com você, deixa o seu comentário aqui embaixo. Todas essas formas ajudam o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Beleza? O artilheiro do time de futebol teve 1/3 de aproveitamento dos chutes ao gol que realizou durante uma partida para a alegria da torcida. Então, se ele chutou um tanto de vezes, ele
fez gol em 1/3 das vezes, né? O aproveitamento dos chutes ao gol significa o número de gols que ele fez, 1/3. Sabendo que o time realizou 45 chutes ao gol e que o artilheiro do time foi responsável por 1/5 desses chutes, assinale a alternativa que contém o número de gols que esse jogador marcou durante a partida. Então, vamos calcular primeiro quantos chutes ele fez. O time dele fez 45 chutes, deu 45 chutes ao gol. E ele deu 1/5 desses 45 chutes. Então, você vai calcular 1/5 de 45 chutes do artilheiro ao gol. 1/5 de vezes 45, né? 1 vezes 45 dá 45. 45 dividido por 5 dá 9, né? 9 chutes. O artilheiro deu 9 chutes ao gol. Quantos gols ele fez? Ele tem 1/3 de aproveitamento. Então, dos 9 chutes que ele deu, ele fez gol em 1/3 dos 9. Então, você vai calcular 1/3 de vezes 9. 1 vezes 9, 9. 9 dividido por 3 dá 3. Ele fez 3 gols. Então, corre para o abraço com os 3 gols que ele fez. Vai comemorar o acerto da questão. Tá bom? Essa foi mais facinha, mas a gente tem aqui fração sobre fração. Você poderia fazer 1/5 vezes 1/3 vezes 45. Ia chegar nos mesmos 3 gols. Combinado? Questão número 6. Agora a gente vai para outro estilo de questão de fração, né? Então, o terceiro estilo aqui para você treinar. José gastou 2/3 de 4/5 de seu salário e ainda lhe restou R$ 420. Nessas condições, o valor gasto por José foi de quanto? Primeiro, vamos calcular quanto ele gastou. Ele gastou 2/3 de 4/5 do salário. Então, calcula 2/3 vezes 4/5. 2/3 vezes 4/5. Aqui não dá para a gente simplificar nada, né? O 4 não dá para dividir por 3, nem por 5. 2 também não dá. Então, multiplica em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Se ele gastou 8/15, quanto que sobrou do salário dele? Pensando em fração, não nos R$ 420, né? Então, pensa na pizza. Ele dividiu a pizza em 15 pedaços e desses 15 ele comeu 8. Quantos pedaços sobraram? 15 menos 8 sobram 7, né? Então, sobrou do salário dele 7/15. O problema disse que esses 7/15 correspondem a R$ 420, né? O tanto do salário que sobrou, a fração que sobrou, corresponde a R$ 420. Quer saber o valor que ele gastou? Ele gastou 8/15. A gente pode fazer uma regra de 3. O tanto que sobrou, 7 sobre 15, corresponde a 420. 7 sobre 15 é igual a 420, né? O tanto que ele gastou, 8 sobre 15, é o que a gente quer saber. Então, a gente chama de x. Regrinha de 3, você vai resolver como se fosse um x. Você vai fazer 7 sobre 15 vezes x. 7 sobre 15 vezes x é igual a 8 sobre 15 vezes 420. 8 sobre 15 vezes 420. O que a gente pode fazer? Se aqui a gente tem multiplicação e divisão, e do lado de cá, multiplicação e divisão, né? Não tem soma e subtração, você só tem multiplicação e divisão, você pode cortar esse 15 com esse 15, tá bom? Você pode dividir esse 15 por esse 15, então esses dois denominadores vão sumir. Isso só vai acontecer porque aqui você só tem multiplicação e divisão. Se você tivesse soma e subtração, você não poderia fazer isso, tá bom? Guarda isso. Então, se tem multiplicação e divisão, pode simplificar os denominadores. 15 e 15 dividir um pelo outro. Então, vai sobrar 7x igual a 8 vezes 420, né? Para descobrir o x, eu vou pegar o 7 que está multiplicando e passar para cá dividindo. Então, eu vou ter x igual a 8 vezes 420 dividido por 7. 420 dividido por 7, 42 dividido por 7 dá 6, né? Então, eu vou ter 60. Vou ter 8 vezes 60. 8 vezes 60 é fácil. 6 vezes 8, 48, com 0, 480. Então, sobrou 8/15, que correspondem a R$ 480. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Esse é outro estilo de questão. Agora a gente vai para a última questão
deste vídeo, que é a mesma questão que estava no vídeo anterior, que gerou muitas dúvidas. Vou resolver com você de uma forma diferente em relação à forma que eu resolvi lá no outro vídeo. E aí, você vai ter, então, duas formas diferentes para resolver. Qual que você vai escolher? Você vai escolher aquela que for mais fácil para você. Lá no vídeo original, eu resolvi como se eu estivesse no concurso. Se eu estivesse fazendo a prova no concurso, eu faria do jeito que eu fiz lá no vídeo original. Mas eu percebi que a maior parte das pessoas achou aquela forma mais trabalhosa. No meu ponto de vista, é a que mostra o raciocínio mais claro. Mas para vocês, parece que não ficou tão claro assim. Então, vou resolver de outra forma para ver se você acha mais fácil, tá bom? Carlos começou a redigir um relatório. Na parte da manhã, redigiu 1/3 das páginas do relatório. E na parte da tarde, redigiu 0,25 das páginas do relatório. Se ainda faltam redigir 45 páginas, então o total de páginas do relatório é qual? Bom, vamos lá. Ele deu fração e deu um número decimal. Vamos transformar esse 0,25 em fração. 0,25 é a mesma coisa que 25%, né? Então, 0,25 é a mesma coisa que 25 dividido por 100. Faz aí no papel 25 dividido por 100 ou na calculadora 25 dividido por 100 dá 0,25, né? A gente pode simplificar essa fração por 25. 25 dividido por 25 vai dar 1. 100 dividido por 25 dá 4. Então, 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Se você fizer na calculadora 1 dividido por 4, isso vai dar 0,25, tá bom? Então, ele redigiu 1/3 e depois redigiu 1/4 das páginas. Você pode somar essas duas frações, 1/3 mais 1/4. Lá na aula que eu deixei no início do vídeo, eu te mostro como resolver soma de frações que têm denominadores diferentes. Você vai fazer o MMC entre os denominadores. Não sabe fazer o MMC? Multiplica os dois denominadores, tá bom? 3 vezes 4 dá 12. Aí escreve o 12 embaixo, e aí você vai pegar esse número, que você multiplicou aqui os denominadores, dividir pelo denominador de cada fração e multiplicar o resultado pelo numerador, né? Então, você vai dividir o 12 pelo de baixo e multiplicar o resultado pelo de cima. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. Mais 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, você vai ter 4 mais 3 dividido por 12. 4 mais 3 dá 7. 7 sobre 12. Beleza? Ele redigiu 7/12 do relatório. Quanto falta para ele redigir? Falta 45, mas se a gente pensar em fração, lembra lá do raciocínio da pizza. Dividiu a pizza em 12 pedaços, dos 12 pedaços você comeu 7. Quantos pedaços sobraram? 12 menos 7, 5. Sobraram 5 dos 12 pedaços, né? Então, falta para ele redigir 5 dos 12 pedaços do relatório. Beleza? O problema diz para a gente que falta redigir 45 páginas. Então, essa fração, 5 sobre 12, corresponde a 45 páginas. Ele quer saber o total de páginas. Então, ele quer saber quanto é 12 sobre 12, né? Então, o tanto que falta é 5 sobre 12, corresponde a 45 páginas. O total de páginas do relatório, se você dividiu a pizza em 12 pedaços, o total da pizza é 12 sobre 12, né? Por quê? 12 sobre 12 não dá 1? 12 dividido por 12 dá 1. 1 o quê? 1 inteiro, uma pizza inteira, um relatório inteiro, tá bom? Então, você poderia colocar aqui, ao invés de 12 sobre 12, poderia colocar 1. E não ia fazer diferença nenhuma, tá bom? Então, o total de páginas, 1 ou 12 sobre 12, corresponde a x. Multiplica aqui como se fosse um x. 5 sobre 12 vezes x, 5 sobre 12 vezes x é igual a 12 sobre 12 vezes 45. Se você fizer essa divisão, 12 dividido por 12, isso vai dar 1. Então, você vai ter 5 sobre 12 vezes x é igual a 1 vezes 45, o que dá o próprio 45. Beleza? Para calcular o x, pega o 12 que está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, você vai ter 5x é igual a 12 vezes 45. Para separar o x, pega o 5 que está multiplicando, passa para cá dividindo. X é igual a 12 vezes 45 dividido por 5. 45 dividido por 5 dá 9, né? 9 vezes 5, 45. Então, eu vou ter 9 vezes 12. 9 vezes 12 é fácil ou difícil?
É fácil, separo 12 em 10 mais 2. 9 vezes 10, 90. 9 vezes 2, 18. Então, você vai ter 90 mais 18. 90 mais 18, 108. O total de páginas é 108. Então, essa é mesmo a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas, perguntas? E aí, você gostou mais desse jeito de resolver ou mais desse jeito aqui, ó, que está nesse vídeo aqui? Me diz aqui embaixo nos comentários qual é o jeito que você acha mais fácil, porque aí, na hora que, quando eu divulgar novos vídeos, eu vou colocar sempre o jeito que você prefere, tá bom? Vou mostrar mais de uma forma de resolver, na verdade, porque aí você escolhe aquela que for mais fácil no seu ponto de vista. Assim, a gente termina esse vídeo. Se você quiser aprender mais, deixe o seu like no vídeo que eu vou saber que você quer ver mais conteúdos aqui na Central dos Números, tá bom? Dá uma olhada nos links que eu separei para você e, claro, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Se quiser mandar alguma coisa para a gente, nosso e-mail é centraldosnumeros@gmail.com e é o mesmo número do nosso Pix, tá bom? Se quiser fazer uma contribuição com qualquer valor, nosso Pix é centraldosnumeros@gmail.com. No mais, bons estudos e até a próxima!